Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça. Hoje, dia 16 de maio, nós vamos dar continuidade ao estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 28, onde Allan Kardec trabalha conosco a coletânea de preces. Nós, já estando trabalhando um bom tempo a questão da prece, pois que o capítulo anterior, o 27, que traz o título Pedi e Obtereis, Allan Kardec, em comunhão com a espiritualidade, trouxe para nós muitas lições importantes para o nosso processo de aprendizado em torno da prece, dos efeitos da prece. No capítulo 28, ele fará uma coletânea oferecendo a nós um encaminhamento para estarmos trabalhando conosco a questão de orarmos, de realizarmos prece. Porque mesmo que nós temos feito e sempre o fazemos, as nossas preces, as nossas orações, nós vamos entrar no item 44 e 45, que vai trazer uma reflexão importante para nós, principalmente no que tange a oração, a prece. Então, este capítulo 28, ele faz a subdivisão em 5 pontos, onde ele vai colocar, primeiro, as preces gerais, nós já estudamos. As preces pessoais, nós também já o estudamos. E agora nós estamos entrando nas preces pelos outros. É o terceiro ponto. Depois nós vamos ver preces pelos espíritos e preces pelos espíritos obsedados, doentes, enfermos. Então, no item 44 e 45, ele vai trazer o subtítulo: Graças por benefício concedido a outro. Então, é as preces pelos outros. Graças por benefício concedido a outro. Quando alguém que nós conhecemos, ou mesmo que nós não conhecemos, recebe uma graça, um benefício. Como que nós nos comportamos? Aí o item 44, no prefácio, ele vai dizer assim, é uma frase apenas. Quem não se deixa dominar pelo egoísmo, rejubila-se com o bem do próximo, mesmo que não o tenha pedido por uma prece. Quem não se deixa dominar pelo egoísmo, rejubila-se com o bem do próximo, mesmo que não o tenha pedido por uma prece. Então, Kardec, ele vai trazer essa palavrinha muito conhecida por todos nós e que tem sido um grande desafio, não somente pessoal, mas a nível coletivo da nossa humanidade. O egoísmo. O egoísmo, ele é ainda um dos maiores obstáculos ao progresso intelectual, ao progresso moral. Mesmo sabendo o quanto a humanidade já avançou, ainda estamos muito aquém daquilo que deveríamos estar. Tanto do ponto de vista intelectual, físico, quanto também moral. Se nós não fôssemos egoístas, a humanidade hoje seria bem diferente. E aí fica aquela pergunta:
Será que realmente eu sou egoísta? Você se sente egoísta? Será que nós realmente o somos? Como que nós podemos avaliar se somos ou não somos egoístas? Mas muitos poderão dizer: eu não sou egoísta. Eu sou caridoso. Tenho exercido a caridade ao meu alcance, dentro dos meus limites e até mesmo fora dos meus limites. Será? Então vejam bem. Nós estamos falando de uma graça por benefício concedido a outro. Nós ficamos felizes com a felicidade do outro? Adelana, eu fico. Será? Então o que Kardec está nos propondo é uma reavaliação de nós diante de como nós estamos transitando conosco no que tange tudo aquilo que é bom, útil e benéfico para mim e, obviamente, para o próximo. Mas se algo de bom não chega até mim, mas chega até o meu próximo, será que eu vou ficar contente? Será que eu vou ficar alegre? Será que eu vou ficar feliz? Então vamos citar um exemplo. Vamos imaginar que um parente seu, todo mundo aqui tem parente, não tem? Tem, né? Não tem família. Mesmo que não tenha, assim, bem próximo, sabemos que temos família. Aí vamos levantar a hipótese, imaginar, de que um parente bem distante, que você não vê há 20, 30 anos, não é isso? 40 anos, ou que você nunca teve contato com ele, de repente, este parente, ou você, tanto um quanto o outro, ganhe sozinho na Mega Sena. Se você ganhasse sozinho na Mega Sena, colocar um valorzinho aqui bem simbólico, quando a Mega Sena acumula, né? O André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele fala que não adianta a gente ficar jogando em jogos, não, mas tem gente que faz a fezinha, né? Muita gente vai lá e faz a fezinha, principalmente quando acumula. Eu devo ter mais ou menos uns 20 anos que eu não jogo. Já joguei muito. Há 20 anos atrás eu jogava. Eu tinha a esperança de ganhar na Mega Sena. Mas se você ganhasse, o que você faria? Eu faria muitas coisas. Eu ia ajudar muita gente. O primeiro pensamento da pessoa que faz a fé, pensando que ao ganhar, ela ajudaria muita gente, principalmente o parente distante, com que ela não se relaciona há 30, 40 anos. Então ele pode ganhar ou você também pode ganhar. Mas vamos imaginar que você ganhe, ou que a outra pessoa ganhe, que é seu parente. Como que você vai lidar, sabendo que tem na sua conta bancária agora 200 milhões de reais? Uma continha boa, né? Resolveria a vida de muita gente, resolveria? 200 milhões de reais. Nossa, eu vou ajudar todo mundo que eu conheço. Não é assim que as pessoas pensam? Ou que as pessoas imaginam que elas fariam? Mas quando você vê lá os 200 milhões de reais na sua conta bancária, você procurará seus parentes ou as pessoas que você sabe que está em situação difícil para ajudá-los? Realmente? Ou você fará aquela sua viagem dos sonhos? Ou você vai mudar de cidade para ninguém saber que você ganhou na Sena?
Ou você vai chegar na segunda-feira e vai dizer: hoje eu não vou trabalhar porque eu ganhei na Mega Sena, e eu vou chegar lá no meu serviço e vou jogar a carteira em cima da mesa do meu superior, e se ele fazer cara feia, eu vou pegar a minha carteira e vou rasgar na frente dele. Falar assim: eu estou indo embora. Não precisa de nada, não. Já tiveram pensamentos assim? Não. Muitas pessoas, quando vê uma certa quantia, elas fazem vários projetos e vários planos. Só que tem um detalhe que nós precisamos compreender. Existe uma lei. E essa lei é de causa e efeito. E se a espiritualidade permitir que você venha a ganhar um valor expressivo como esse, 200 milhões de reais, é porque alguma coisa você deve à lei. E se você deve à lei, você vai ter que repor a lei, sabendo utilizar, sabendo empreender essa quantia para beneficiar você, não, o seu próximo. Porque será que somos tão bonzinhos assim para que Deus nos ofereça 200 milhões de reais? Em 5 números que você joga e ganha? Então, quando a gente fala de egoísmo, e a gente pensa que nós não temos egoísmo, pelo simples fato de acharmos que nós não temos, nós já estamos sendo egoístas. Porque, querendo ou não, nós ainda, infelizmente, somos muito egoístas. E a doutrina espírita, ela vem justamente fazer com que nós trabalhemos em nosso campo íntimo os valores reais necessários ao crescimento do espírito. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós não vamos perguntar o título, que eu tenho certeza que todos sabem o título do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, sem colar, quem tiver o Evangelho aí. No item 11 do capítulo 11, tem uma instrução de um espírito, cujo título é o egoísmo, chamando-nos a atenção. Mas aqui mesmo, também, em O Livro dos Espíritos, nós estamos estudando, na questão 785, a espiritualidade coloca para Kardec que o maior obstáculo ao progresso é o egoísmo. Mas na questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona como que nós podemos combater, destruir esse egoísmo que ainda trazemos em nós. Ah, Adriano, eu não sou egoísta. Gente, o único egoísta, o único ser que eu posso afirmar que não foi egoísta, mas não foi egoísta mesmo, na Terra foi Jesus. Ah, mas tem tantos espíritos que nós poderíamos aqui listar. Mas será que eles não tiveram, em algum momento da vivência, alguma atitude egoísta? Tiveram. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis.
até Bezerra de Menezes. Agora, o nível de egoísmo desses espíritos é diferente do nível de egoísmo de nós. Simples espíritos que estamos nos esforçando para aprendermos a fazer uma prece por nós. Porque uma vez o Chico Xavier estava indo para o trabalho, isso em Pedro Leopoldo, e ele tinha que sair bem cedo, porque ele ia a pé, trabalhava na fazenda Modelo, e as pessoas gostavam de parar o Chico para conversar com o Chico. Numa cidade interiorana, isso é muito comum. E nesse dia, Chico levantou um pouco meio atrasado, e estava meio apressado, e estava andando depressa, quando de repente uma senhoria o chama para lhe agradecer. E aí, o Chico passa direto e fala assim, depois eu volto, né? Que é meio sem jeito, e vai. Aí o Emmanuel aparece para ele. O Chico tinha essa facilidade, né, de ver os espíritos. O Emmanuel se materializa, mostra-se a ele e fala assim, onde é que você vai? O senhor sabe, estou indo para o meu trabalho, estou atrasado. Mas aquela senhora gostaria de dizer uma palavra com você, mas eu estou atrasado para o meu trabalho, não posso. Volte lá e ouça o que ela tem para te dizer. Difícil ter um guia como Emmanuel, né? Aí o Chico voltou, impaciente. Por quê? Ele foi forçado. Ele não foi com boa vontade. Ele foi obedecendo ao Emmanuel. Mas não foi de livre e espontânea vontade. Ele foi de livre e espontânea pressão. Ao chegar lá, a mulher narrou a ele aquilo que ela gostaria de falar. Ele disse algumas palavras e ela disse assim, Chico, que Deus o abençoe profundamente. Nesse momento, Chico viu sair da mulher uma energia partindo do seu coração e adentrando todo o seu corpo físico e perispiritual. E essa energia, ela se instalou no chakra cardíaco do mesmo, onde havia uma nódoa, porque ele levantou atrasado, porque passou a noite preocupado com uma situação de família que ele queria resolver, mas não conseguia resolver, e essa preocupação o deixou um pouco perturbado, mentalizando situações, e o coração, quando a gente mentaliza algo que não é tão bom, nós vamos nos nutrindo de campos e fulcros energéticos que muitas vezes não nos beneficiam. E Chico criou, estou falando de Chico Xavier, criou esse campo de energia mais escura, mais densa. Quando ele estava direcionando para o trabalho, na volta do trabalho, ele não iria para a casa dele, ele iria para o Centro Espírita Luiz Gonzaga. A noite era de trabalho, e após as atividades normais, ele ficava mais um tempo para psicografar os livros que nós hoje nos beneficiamos. Então, como que ele, mantendo aquilo, iria trabalhar bem, iria sair do seu trabalho bem, para estar bem na reunião, para estar atendendo ao trabalho da psicografia? A gente pensa
que Chico Xavier teve uma vida fácil. Não foi tão fácil. Foi árdua, foi difícil. E naquele momento, o seu egoísmo, que ele estava pensando nele, em resolver o seu problema, e o problema de família ao qual ele estava inserido, o estava prejudicando. E quando ele passa e a mulher lhe chama Chico, ele depois eu volto e sai andando. É um nível de egoísmo, mas um nível bem tranquilo, que nós o fazemos constantemente. Mas que Emmanuel lhe chamou atenção, volte lá. Mas eu estou atrasado, volte. E ele foi. A mulher conversou, ele sorriu e ela disse que Deus o abençoe profundamente. E ele viu aquela energia. Quantas vezes nós perdemos campos de interação, de boas energias que nós podemos nos envolver e estar envolvendo ao outro pelo simples fato de estarmos apressados conosco mesmo. A reunião terminou. A pressa para ir embora. O Chico ficava até 2, 3 horas da manhã. Mas não tinha pressa. Divaldo vai fazer uma palestra e está na fila recebendo as pessoas que gostariam de tirar foto com ele e ter uma assinatura dele no livro que essa pessoa comprou e que nem sempre a pessoa compra e lê o livro do Divaldo. Que não é do Divaldo, dos espíritos que psicografam por ele. Mas que tem lá a assinatura do Divaldo. E Divaldo, na fila, como é que fala? Autografando os livros, já cansado em uma oportunidade de tanto de estar autografando, já fazia o autógrafo de forma mecânica, sem olhar nos olhos daquele que chegava, que gostaria de ver o seu sorriso e de ter pelo menos uma palavra amiga, nem que fosse 2, 3, 4 palavras. E em uma dessas ocasiões, ele de forma mecânica e automática, fazendo isso, de repente, Joana de Ângeles se lhe apresenta. O que você está fazendo? E ele a vê, e é interessante a mediunidade, tanto de Chico quanto de Divaldo. Ele continua se autografando, e ele vê mentalmente o espírito, ele ouve o espírito lhe questionando, e ele ali mantendo, como se diz, né, a pompa, não deixando perceber o que está acontecendo no ambiente espiritual. O que você está fazendo? Você não está vendo? Ele mentalmente conversando com a Joana de Ângeles, autografando. Estou autografando os livros. Dessa forma, com essa cara emburrada, sem olhar nos olhos da pessoa, sem dar um sorriso, sem ouvir, porque há pessoas aqui que há meses estão esperando você chegar à cidade para ouvir a sua palestra e estão na fila há horas para ver o seu sorriso. Que egoísmo é esse? Que egoísmo é esse? Então são níveis de egoísmo que nós ainda estamos distantes de atingir. Porque o nosso egoísmo ele é mais ainda denso. E quando nós ficamos sabendo que alguém recebe uma graça, será que nós fazemos e envolvemos essa pessoa numa prece? Rogando a Deus que possa beneficiá-la? Aí
quando os espíritos respondem a Allan Kardec, na questão 917 do Livro dos Espíritos, onde a pergunta é: como devemos destruir o egoísmo? De que forma? Resposta: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar, de sair, porque está enraizado, é o egoísmo. Porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. É interessante que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, iniciando o Livro dos Espíritos. Valdir já trabalhou isso na questão onde Kardec questiona que definição eles, os espíritos superiores, dão de matéria. Questão 922, lembra? E eles respondem: é o laço que prende o espírito. Então a matéria é o laço que prende o espírito. E aqui eles colocam: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro, real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, nós conseguiremos destruir o egoísmo, enfraquecer o egoísmo, eliminar o egoísmo, quando realmente estivermos firmes no campo consciencial daquilo que devemos realizar na necessidade do Espírito. Porque ainda temos que caminhar muito. Porque quando chegarmos a essa condição, nós estaremos em um nível mais elevado. Nível esse que muitos irmãos, quando estiveram na Terra, souberam fazer essa volta de 360 graus em si mesmos, saindo de um extremo para outro. E nós podemos citar vários exemplos, mas apenas um. O apóstolo Paulo. Como Saulo foi egoísta? Imensamente. Imensamente egoísta. E como Paulo combateu diariamente o egoísmo em seu íntimo, a tal ponto que ele deixou-nos o ensinamento em uma das suas cartas ao afirmar que já não é mais ele que vive, mas é Cristo. Quando nós conseguirmos falar isso de uma forma consciente, plena, real, é que nós estamos nos libertando, não da matéria, mas de vícios onde um deles
que é o maior obstáculo ao nosso progresso, é o egoísmo. E aí Kardec diz: quem não se deixa dominar pelo egoísmo, rejubila-se com o bem do próximo, mesmo que não tenha pedido por uma prece. E aí nós vamos fazer a prece. Senhor, agradeço-vos a felicidade concedida. Eu vou entrar num campo aqui sem criar polêmica, para ver o nível de egoísmo que nós temos. Senhor, agradeço-vos a felicidade concedida ao atual presidente da República. Ou então poderia falar: Senhor, agradeço-vos a felicidade concedida ao presidente da República anterior a este. Olha a divisão que nós espíritas fizemos. E o nosso irmão Bezerra de Menezes, já há décadas atrás, conclamando-nos, espíritas, univos para o bem maior da nação. E aí nós vamos ver qual foi o grau de egoísmo de nossa parte, independente se eu torço para o amarelo ou se eu torço para o branco. Somos espíritos, somos irmãos. Bons espíritos, fazei que eles vejam nesse benefício uma consequência da bondade de Deus. Se o bem que lhe é dado constitui uma prova, inspirai-lhe o pensamento de bem empregá-lo e de não se envaidecer, para não transformá-lo em prejuízo futuro. Vós, meu bom espírito, que me protegeis e desejais a minha felicidade, afastai de mim qualquer sentimento de inveja ou de ciúme. E nós podemos refletir em qual nível o nosso egoísmo se encontra, principalmente quando somos chamados a olhar para o próximo, independente da posição em que ele se encontre. Necessitamos olhá-lo com o olhar de Jesus, identificar nele um espírito encarnado, passando pelas provas, pelas expiações, pelas missões, de ajustamento, reajustamento, pela permissão de Deus. Que Jesus possa nos abençoar e vamos passar para a segunda parte, chamando o Valdir